E nos conectando agora, já estamos conectados com o Dr. Sebastião Domingues, editor da coluna Na Visão, aqui do portal SP Rio Mais. Sebastião, doutor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito calor por aí? Por aqui no Rio tá pegando fogo. Pegando fogo, olha, altas temperaturas aqui, mas vamos que vamos, né? Mas é isso aí. É isso aí. Doutor Sebastião, acho que está mais quente lá na Ucrânia, né? Bom, isso com certeza. Eu queria dizer o seguinte, a guerra chegou aqui no Brasil de uma maneira ou de outra, e os efeitos a gente sabe, né? De uma inflação mundial, né? Mas eu queria começar esse papo sobre Ucrânia, perguntando que a gente tem uma guerra das opiniões sobre a guerra, né? Quer dizer, hoje a gente vive aqui uma guerra de opiniões sobre a guerra, não é isso? O Zé Guilherme, existe uma frase que diz que a primeira vítima, na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Inclusive, eu vi um comentário de um comentarista, se é que eu posso dizer isso, dizendo o seguinte, que ele foi atrás de saber de onde é que vinha essa frase, né? Quem é que tinha falado essa frase pela primeira vez? E não se sabe. Essa frase circula pela humanidade há centenas de anos. Por dois motivos. Pelo simples motivo de que o homem, na verdade, é o mesmo, né? Há milhares de anos, né? Então, as guerras fazem parte da humanidade, infelizmente, né? E pelo jeito, distorcer a verdade também faz parte da humanidade há muito tempo. Até porque cada um tem seu lado, né, Zé Guilherme? Cada um vê a coisa do seu lado, né? E cada um puxa para o seu interesse. É uma pena, porque realmente a guerra acaba, como você falou, acaba atingindo todo mundo, né? Quem está dentro ou quem não está dentro. Ainda mais numa economia globalizada como a nossa, como que todo mundo depende de todo mundo, quer dizer, de uma certa forma agora, por exemplo, a Europa questiona a dependência dela do gás russo, né? Assim como nós questionamos a nossa dependência em relação aos produtos chineses durante a pandemia, né? Quer dizer, quando você fica refém de um único fornecedor, você aumenta muito a chance de você ter problemas num caso de conflito. Mas o que eu acho mais interessante nessa história toda, Zé Guilherme, é o seguinte, né? Eu imagino o seguinte, ontem o Biden fez um discurso, né, na abertura do Congresso americano, que é um discurso tradicional, e ele estava muito otimista, né, no discurso dele. E ele estava muito otimista, não sei se por questão de marketing, para vender uma imagem de que está tudo bem, ou se realmente ele está confiando nas sanções que foram impostas à Rússia. Porque, veja bem, nunca foi feita uma sanção econômica tão forte, nem na guerra do Afeganistão, nem na guerra da Crimeia, como está sendo feita agora. Quer dizer, todos os países bloquearam o dinheiro russo, inclusive a Suíça, que normalmente é neutra, não se mete nessas histórias. Então, e grande parte das reservas russas está na Europa, nos bancos europeus ou nos títulos americanos. Pequena parte dela está em dinheiro chinês. Então, e ela precisa de dinheiro para manter para manter a guerra e também para manter a economia girando, né? Então, a pressão econômica que a Rússia está sofrendo dessa vez é muito grande e, pelo jeito, os líderes acreditam que isso vai ser suficiente. O problema todo é o seguinte, né, Zé Guilherme? Se a gente entra numa briga, eu e você, e no final, depois de um certo tempo, os dois estão querendo sair, você precisa arrumar uma desculpa para todo mundo, para mim e para você, para nenhum de nós se sentir perdedor, né? Na minha opinião, o que a Rússia está fazendo hoje é o seguinte, ela está fazendo um ataque forte para mostrar que ela é forte, que ela não toma conta de toda a Ucrânia porque ela não quer, para sentar na mesa de negociação, como quem diz, quem manda aqui sou eu. E aí, então, se negociarem os acordos para que se tente, então, parar com essa guerra.
A Rússia tem o lado dela, né, Zé Guilherme? Porque veja bem o que acontece. Eu e você somos vizinhos, tá certo? E nós vivemos amigavelmente. Aí, de repente, você resolve colocar uma cerca elétrica no muro entre a minha casa e a sua. O que você está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que você não confia em mim. A situação da Europa com a Rússia é a mesma, quer dizer, ela quer colocar mísseis da OTAN lá na fronteira com a Rússia, porque ela não confia na Rússia, e ela também tem seus motivos, é óbvio, né? Então fica essa beligerância, porque um desconfia, um não confia no outro, né? Então qualquer atitude que um tome, o outro toma como uma ameaça ou como uma ofensa, né? E aí, talvez agora, Guilherme, com essa história desses bloqueios econômicos, a gente veja uma importância maior das criptomoedas, né, que circulam livremente aí pela internet, né? Vamos ver quais são os movimentos que vão acontecer. Mas dentro da fala do Biden, por exemplo, ele virou e falou assim, não, estou liberando 60 milhões de barris da nossa reserva de petróleo estratégica para segurar o preço do petróleo. Sabe quantos milhões de barris os Estados Unidos consomem por dia? 20. Quer dizer, ele liberou uma reserva de 3 dias. Quer dizer, é só marketing, porque na prática não vai adiantar nada. Mas é como você falou, já está havendo uma inflação mundial, o preço do barril de petróleo vai aumentar, e quem não vai gostar nada disso é o presidente da República, porque inflação mais alta, gasolina subindo com inflação alta, é muito ruim para quem quer ser candidato à reeleição. Vamos aguardar. É isso aí, Rodrigo. Vamos falar de carnaval? Ou pelo menos fingir que não teve carnaval aqui no Brasil? Apesar do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ter proibido os desfiles de blocos de rua na capital, nas ruas da capital, aí você vê as imagens de que não foi bem assim, né? Imagens que circulam na internet flagraram aí aglomerações no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, nesses dias aí. É justamente na quadra, que é um trecho que tem grande concentração ali de bares, né? E desde sábado que o bairro registra essa movimentação aí dos foliões. Apesar da proibição do carnaval de rua, o governo do estado manteve aí a autorização para que festas, shows e bares particulares em locais fechados possam funcionar, desde que obedeçam as regras sanitárias do governo paulista, que é aquela questão, né, do uso de máscara entre os foliões, lotação máxima permitida apenas de 70% da capacidade total do local. Porém, você está vendo agora imagens do Jockey Club de São Paulo, uma dessas festas, a chamada de Carnaval na Cidade, e o que impressiona realmente é a quantidade de gente no local. O evento contou aí com shows grandes de Jorge Mateus, de Alok, Anitta, e nos registros das redes sociais, ninguém usando máscara e apesar de ser uma determinação do governo do estado. O evento recebeu o alvará da Prefeitura de São Paulo para funcionar com até 10 mil pessoas nesse espaço. Os ingressos custavam aí entre R$ 390 a R$ 1.300 para poder curtir um dos dias aí dessas festas, desses dias de festa lá no Jockey Club. E também teve festa aqui em São José dos Campos, né, nos locais aqui, mas a gente tem registro também de algumas festas públicas, né, em ruas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ou seja, foi proibido, mas não foi bem proibido, não foi bem fiscalizado e parece que foi liberado para quem podia pagar para o carnaval, para poder curtir esse carnaval. Doutor Sebastião, isso aí vai ser, a gente vai ver daqui a alguns dias, né, se realmente a pandemia está na sua curva para baixo, né? Até hoje ela está, né? Nos dados que eu levanto aí, realmente ela está diminuindo. Mas a questão é a seguinte, Rodrigo, veja bem, eu acho que dentro do que era esperado, tirando essa questão da festa do Jockey Club aí que você colocou muito bem, quer dizer, podendo pagar pode aglomerar, né? No fundo é isso, né? Tirando essa questão do Jockey Club, se você considerar que, por exemplo, São Paulo tinha se tornado um dos maiores carnavais de rua do Brasil, onde circulavam nos 3, 4 dias 8, 9 milhões de pessoas, né, obviamente alternadamente, e você teve aí alguns casos de aglomerações que não devem ter passado de centenas, talvez milhares de pessoas,
eu acho que houve um ganho muito grande. Eu estou falando, inclusive, baseado no Rio, que eu estou aqui no Rio, estou praticamente dentro de casa o tempo todo, mas eu estou vendo a movimentação. No Rio, houve alguns blocos pequenos no centro da cidade. Mas nas praias, Ipanema, Leblon e tal, que o negócio fervia de gente, não houve nada. Até porque estava muito sol, acho que o pessoal preferiu ir para a praia. Mas o fato é que houve um ganho. Quer dizer, que é impossível você impedir que as pessoas saiam para o carnaval, na minha opinião, acho que é impossível, ainda mais numa fase em que as coisas estão melhorando, as pessoas se acham mais liberadas para poder ir para a rua, né? Mas eu acho que dentro do esperado, eu acho que foi até um bom resultado. Quer dizer, não era possível se esperar que fosse absolutamente zero qualquer tipo de manifestação carnavalesca. Eu acho que no final a coisa foi até controlada e, como disse o Zé Guilherme, vamos esperar daqui uns 15 dias o que vai acontecer com os índices. Eu acredito que não vai haver uma grande mudança, porque em termos percentuais, o número de pessoas que participaram dessas festas foi muito pequeno. Vamos aguardar, né, Zé Guilherme? É isso aí. Rodrigo. Muito bem, e agora a gente fala sobre a nova concessão da rodovia Presidente Dutra, com essa concessão nova que tem a expectativa de reduzir, aliás, já reduziu, né, a tarifa do pedágio de Moreira César em Pindamonhangaba. O valor cai de R$ 14,20 para R$ 13,00 e passou a valer a partir de ontem, né, a partir do dia 1º de março. A nova concessão, que durará aí 30 anos, continua pertencendo ao atual operador, o Grupo CCR, que passa a ser chamado CCR Rio SP. Nesta próxima sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, junto do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estarão em São José dos Campos para oficializar a renovação de contrato com a CCR para a concessão aí da rodovia Presidente Dutra. Então, Sebastião, na verdade, eles vêm fazer propaganda, né? Propaganda eleitoral, né? Que já começou a funcionar. Então, quer dizer, é pura propaganda. Agora, eu queria falar mesmo sobre a concessão, né? Eu acho que quem viveu aqui, conheceu a Dutra dos anos 70, 80, sabe o que era a Dutra, né? Sabe o que aconteceu com ela, né? Eu sou um grande usuário, né? Porque eu sou natural de Mogi das Cruzes, então ia e vou muito para Mogi. E minha sogra mora no Rio, então eu venho muito para o Rio. Eu me lembro muito bem de dois fatos, Guilherme. O primeiro fato foi eu vindo de Mogi com 4 filhos no carro, numa Caravan, num sábado de noite. Eu peguei um buraco, meu pneu foi para o espaço e eu tive que parar na Dutra para trocar um pneu nessas circunstâncias, de noite, chovendo, etc. e tal. Esse é o primeiro fato. O segundo fato relacionado com o primeiro é o seguinte: você vai lembrar das operações tapa-buraco. Então, o que acontecia? Aparecia o buraco na estrada, a Dutra fazia uma concessão, fazia uma licitação de emergência, né? Quer dizer, vinha por qualquer preço, e a pessoa que ia executar o serviço, ela simplesmente jogava asfalto no buraco e acabou o problema, acabou nada, né? Porque o buraco aparece por infiltração de água na malha asfáltica. Então você tem que fazer um isolamento daquele buraco todo, fazer um corte maior para isolar, para que não haja nova infiltração de água. Obviamente, quem fazia o serviço estava interessado em fazer o pior possível para que os buracos voltassem e fosse feita uma nova licitação. Isso para mim está claro. Tanto que, quando a nova Dutra assumiu, a primeira coisa que ela fez não foi tampar buraco. Não sei se as pessoas lembram. Ela simplesmente descascou a estrada inteira, quer dizer, tirou uma camada do asfalto que estava lá e recapeou a estrada inteira, porque era muito mais barato você recapear a estrada inteira do que você ficar tampando o buraco, porque, conclusão, aí não tem mais buraco tudo, é muito caro. A condição da pista hoje é excelente. Então, a questão da segurança e do conforto não dá para discutir a questão da privatização da Dutra. E o modelo agora melhorou, porque visou também a questão de baixar o valor da tarifa. Eu passei no de Resende, que eu me lembro agora, passou parece que de R$ 14,20 para R$ 11,90.
Quer dizer, é uma diminuição substancial que os caminhoneiros vão agradecer muito, né? Todo mundo vai agradecer, mas em especial os caminhoneiros. O único problema dessa licitação, Zé Guilherme, o Eduardo Cury, inclusive, foi uma pessoa que brigou muito para que isso fosse ajustado, é que quem ganhou a licitação da Dutra vai ter que fazer também a melhoria da Rio Santos, em especial a duplicação do Rio de Janeiro até Angra dos Reis. Quer dizer, nós vamos pegar o dinheiro que está sendo arrecadado na Dutra, tá certo? Parte desse dinheiro vai para os municípios, como ISS. Então, os municípios da Dutra vão receber menos, porque parte desse dinheiro vai para duplicar a estrada de Angra dos Reis ao Rio de Janeiro. Não sei se isso está certo, não sei se isso está errado, mas é uma forma meio esquisita de você financiar uma outra estrada usando recursos geridos numa outra região. Mas, de qualquer forma, é uma notícia boa, né? E nós teremos, até onde eu sei também, uma marginal que vai de Jacareí até Taubaté, né? Pelo menos até Caçabava. Então, já é também uma grande melhoria, porque a Dutra hoje é usada como avenida nessas cidades lindeiras, né, Zé Guilherme? É isso aí. Agora, Zé Guilherme, Bom, é o seguinte, viu? A propaganda, eu diria que faz parte do jogo, né? sim, Por exemplo, não tenho dúvida. o Dória disse que vai inaugurar a duplicação da Tamoios, da Serra, dia 23 de março, antes dele Não, sair. eu só estou constatando. Eu sempre digo também que quando o Rodrigo Garcia vem entregar aí uma creche, uma coisa, é campanha. Claro. É Rodrigo, é isso. com você. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Doutor Sebastião, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Boa semana e bom descanso aí, o bom restinho de carnaval, de repente, né? Pulando aí junto com o sofá, Netflix, filminho É isso aí. aí. Boa semana aí pra ti, doutor. Para vocês também. Um abraço.